temos aderência, adesão, subluxação e luxação. A subluxação. Quando o paciente apresenta uma abertura bucal exagerada, sente um travamento mandibular, mas consegue retornar para sua posição. No caso, o côndilo vai além, atravessa a eminência articular, porém ele retorna normalmente. Mas pessoas que têm problema de subluxação são aquelas que travam a boca na abertura bucal, sente o côndilo e o disco, dá uma desviada, mas mesmo assim consegue voltar, certo? Muita gente tem esse problema de subluxação. A causa geralmente é causada devido à anatomia da fossa mandibular. E o tratamento, só um aconselhamento, certo, gente? Pedir para o paciente restringir a abertura bucal. Mas não tem o que se fazer. É um problema estrutural, é uma condição óssea. E aí não tem muito o que se fazer, certo? Na luxação, é quando o paciente faz a abertura bucal e não consegue mais fechar a boca. O côndilo possivelmente ultrapassou a eminência articular e, por si, ele não consegue mais voltar. Comumente é referido como um travamento aberto e pode acontecer durante procedimentos que demandam uma grande abertura bucal. Nesta condição, o disco e o côndilo estão deslocados de sua posição. E a etiologia, alongamento, flacidez dos ligamentos, o que permite o côndilo atravessar a eminência articular. Certo? Então, geralmente isso pode acontecer na cadeira da gente, no consultório da gente. E só o buco para colocar essa mandíbula para trás. Na verdade, eu não coloco, né? Nunca tentei, nunca precisei, graças a Deus. Mas se precisar, não sei. Características clínicas, tratamento da abertura bucal sem retorno para a posição normal, quando o paciente não consegue fechar a boca, né? E ocorre dor durante a tentativa de fechar a boca. E o tratamento é uma manobra de redução. É onde o buco coloca, né, a mandíbula para baixo e para trás. E aqui, muito importante, aderências. Né? Aderência e adesão. Aqui é problema na lubrificação da articulação do disco. Lembram do disco, do líquido sinovial? Lubrificação, nutrição, suavização, né? Então, aqui vai ter uma lubrificação insuficiente dessa articulação. E aí causam aderências, né, entre as superfícies, fossa, eminência e côndilo. Uma aderência é uma colagem temporária e uma adesão é uma colagem permanente, uma anquilose. Limitação de movimentos de abertura bucal. Certo? Então, aderência, colagem temporária, adesão, colagem permanente. Aderências e adesão são problemas de lubrificação, onde há uma produção insuficiente ou a qualidade desse líquido sinovial não é tão boa, certo? E aí causa esse problema, aderência e adesão, tá? Foquem bastante nisso. Sensação de aspereza e crepitação, né? Porque não tem uma lubrificação e um endurecimento articular. Entenderam essa parte? E aí, a adesão, né, ela pode causar uma anquilose. O que é uma anquilose? É a junção de todas essas estruturas. Vocês sabem o que é a anquilose dentária, onde o dente ele está aderido ao osso, não tem o ligamento periodontal, né? E aí, na anquilose temporomandibular, todas essas estruturas, elas estão aderidas, côndilo, disco e cavidade glenoide. É um processo de fusão dessas superfícies. Uma característica clínica, é uma amplitude muito pequena do movimento de abertura bucal. Ela pode ser de um lado, mas também pode ser de outro, dos dois lados, né? Pode ser uniobilateral. A etiologia é uma adesão fibrosa, traumas, infecção prévia, tá? E as desordens inflamatórias. Também eu gostaria que vocês focassem muito nisso.
Basicamente, vocês vão focar mais nas incompatibilidades estrutural, a diferença entre aderência e adesão, certo? Subluxação e luxação. A subluxação, o paciente abre, tem aquela travamento ao abrir a boca, mas ele consegue fechar a boca, mas na luxação ele não consegue, ele fica com a boca aberta mesmo, ele não consegue retornar, porque pode ser um problema do alongamento dos ligamentos, né, adjacentes às articulações. A aderência e a adesão são problemas na lubrificação, quando a lubrificação é insuficiente, né? Aderência a colágeno temporário e a adesão a colágeno permanente. E as desordens inflamatórias, sinovite ou capsulite, retrodicite, doenças degenerativas e neoplasias. As desordens inflamatórias são causadas por processos inflamatórios na região da articulação, caracterizado por dores contínuas. Se tem processo inflamatório, tem dor, tá? Frequentemente acentuado com a função muscular. Difícil de diagnóstico, porque comumente são confundidos durante o diagnóstico com as DTMs musculares. Lembra que a miosite tem dor? Então, as desordens inflamatórias, elas podem também ter esse diagnóstico, ter a causa no diagnóstico diferencial ser a dor. Então, elas são confundidas com as desordens musculares. Sinovite ou capsulite, processos inflamatórios que estão presentes na cápsula ou na membrana sinovial. Uma está presente na cápsula e outra está presente na membrana. A sinovite, ela está presente na membrana sinovial e é caracterizada como uma fina camada de tecido conjuntivo que vai revestir a articulação, certo? A membrana sinovial é caracterizada como uma fina camada de tecido conjuntivo que vai revestir a articulação. E essa inflamação nessa membrana sinovial vai gerar edema, hiperemia, proliferação capilar e dor na região. E a capsulite são características parecidas com a anterior, né? Dor, edema, hiperemia, só que na cápsula articular. Como eu vou diagnosticar? É apenas histológico, diagnóstico. Então, precisa colher, né? Colher tecidos e o diagnóstico de um e de outro é apenas histológico. Então, o tratamento é o mesmo, tá bom? Sinais e sintomas, o paciente vai apresentar dor contínua, dor na palpação lateral, dor na mastigação, dor na fala, e a dor se intensifica durante a máxima intercuspidação habitual, onde há compressão do disco, e edemas. Tratamento, em caso de um macrotrauma, um soco, um acidente, anti-inflamatórios, compressas frias para analgesia e aconselhamento e eliminar fatores que possam prejudicar a recuperação. Por exemplo, o paciente evitar durante o tratamento esportes de contato dentário, caso pratique, como o CrossFit, certo? E em casos de bruxismo, anti-inflamatórios associados à placa oclusal. Entenderam a diferença de um e de outro? Vou repetir novamente. A sinovite, ela está presente na membrana sinovial e a capsulite, ela está presente na cápsula articular. Elas são desordens de caráter inflamatórios, certo? A aderência e a adesão são desordens de incompatibilidade estrutural e a sinovite e capsulite são desordens de caráter inflamatório, não confundam. Retrodicite, né? Inflamação dos tecidos retrodiscais, dor constante, aumentada pelo apertamento dos dentes, pode ocorrer inchaço pelo exudato inflamatório, etiologia, trauma extrínseco e intrínseco. O trauma extrínseco é gerado quando gente, minha internet caiu.
travou na hora de... Certo. Estão vendo a tela? O trauma intrínseco, tá vendo? O trauma intrínseco é um mau posicionamento ou deslocamento anterior do disco. Tratamentos analgésicos, ultrassom, termoterapia, injeção intracapsular com corticoide, certo? É problema no disco articular. Retrodicite, problema no disco articular, certo, gente? E as neoplasias são extremamente raras, mas pode acontecer, causam assimetria facial, limitação dos movimentos mandibulares e dor. Então, aqui, só a caráter informativo, né? Tumores benignos, osteocondroma, osteoma e condroma, tumores malignos, condrossarcoma e fibrosarcoma. E as desordens inflamatórias também, que podem estar presentes, né? Que podem não estar vinculadas à cavidade oral. Então, temos a artrite, né, que é uma doença articular degenerativa, alterações ósseas destrutivas, sobrecarga articular contínua, osteoartrite, né, e quando no osso subarticular e ele começa a se reabsorver, e perfurações de discos. Então, ó, aqui é um côndilo, né? E ele tá tendo processo de reabsorção. Osteoartrite e osteoartrose representam processos degenerativos pelo qual as superfícies articulares ósseas do côndilo da fossa se tornam alteradas, uma resposta do organismo ao aumento da carga na articulação, a superfície articular se torna mais macia, né, e o osso subarticular começa a ser reabsorvido. Histórico: o paciente com osteoartrite geralmente relata dor articular unilateral, a qual é agravada pelo movimento mandibular. Então, se ele tem algum problema, te relata alguma sintomatologia que você percebe que não está relacionada a problemas, a fatores dentários, então a gente pode fazer solicitações de exames complementares. Na radiografia panorâmica, a gente já vê alguma coisa, porque aí é a nível condilar, né? Então, a gente vê quando tem alguma assimetria, né? Que um côndilo está maior do que o outro, se ele está sofrendo algum processo de reabsorção. Então, exames mais precisos, se não conseguir observar, de fato, na radiografia panorâmica, podem ser solicitados também. E tratamentos conservadores, né, são tratamentos que não são invasivos, não requer cirurgias. Dieta, redução de cargas mastigatórias, então, aconselhar o paciente a mastigar alimentos menos sólidos. Terapia oclusal reversível, que são as placas oclusais. Terapia oclusal irreversível, desgastes seletivos nos dentes, ortodontia, reabilitação protética, terapias de relaxamento para condições de estresse, termoterapia, né? Compressas, para melhorar a dor do paciente, promover a analgesia, podem ser quentes e podem ser frias, fisioterapias, né? Pode indicar uma fisioterapia ao paciente, que é muito importante, e terapias farmacológicas, uso de analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais e relaxantes musculares. E os tratamentos invasivos, a artrocentese, né, deslocamento anterior do disco com e sem redução, artroscopia, injeções, né, com ácido hialurônico e corticoide, artrotomia, cirurgia aberta, condilectomia, né, quando o paciente apresenta um problema de anquilose dentária, e eminectomia, luxação recidivante, é quando você vai fazer tratamentos também cirúrgicos na eminência articular. E aqui alguns tratamentos invasivos, artroscopia, artrocentese, que são feitos pelo bucomaxilo, certo?
Artrocentese, ó, é um procedimento feito para remover o fluido sinovial acumulado ao redor das articulações. Então, são 2 agulhas presentes na articulação e soro fisiológico, tá, gente? É como se fosse promover uma limpeza dessa articulação. Uma injeta e, por pressão, o líquido sai pela outra agulha, tá? A passagem sob pressão do líquido dentro do espaço intraarticular tem por objetivo eliminar substâncias dentro dos tecidos e romper as pequenas adesões. E a artroscopia. Apesar de ser pouco invasiva, a artroscopia é recomendada somente em casos inflamatórios ou degenerativos considerados graves. Então, é feito a nível hospitalar. E a condilectomia é quando geralmente as pessoas apresentam essa assimetria facial, né? E aí um côndilo está maior do que o outro e você pode você não, na verdade, o bucomaxilo ele faz a remoção de parte do côndilo, certo? Para a correção dessa assimetria facial. E pronto, gente. Alguém tem alguma pergunta? Perguntem. Esses tratamentos invasivos que a senhora comentou aí são importantes para a gente focar para a prova? Não, eu quero que vocês foquem mais nessa parte que eu dei, nessa aula, nessa parte que eu comentei com vocês anteriormente, certo? Problemas de incompatibilidade estrutural e problemas inflamatórios. Tá bom, obrigada. Tá bom? E lembrando que tem também os assuntos dos seminários, tá certo? Sim, em relação aos seminários, são 5 trabalhos, professora? Não, você não necessariamente vai cair uma questão de cada seminário, mas podem cair as questões que estejam associadas aos seminários. Por exemplo, bruxismo, hábitos parafuncionais, tá bom? E aí, gente, essa aula, né, eu gostaria que vocês focassem mais no que eu dei para vocês anteriormente, no que eu pedi para vocês focarem. É só a nível de o que vocês estão vendo, que é só a nível informativo, a diferença entre um e outro, de problemas inflamatórios da articulação, a diferença de sinovite, capsulite, um é na membrana, o outro é na cápsula, problemas de incompatibilidade estrutural, aderência, adesão, luxação, subluxação. Eu quero apenas que vocês saibam basicamente isso dessa aula de hoje. Tudo bem? Tudo bem. Isso. Certo? Mas a prova tá boa, boa demais. Muito obrigada, tia. Porque a turma 1, eu acho que não teve nenhuma nota baixa, gente. A prova vale 6, né? Eu acho que muita gente não tirou 3, mas quem tirou nota baixa já era de se esperar. Mas muita gente gostou da prova. A prova tá muito boa, é só um presente para ninguém para recuperação. O trabalho valia 4, professora? O trabalho valia 4, tá bom? Homem, eu certinha, professora, que valia 5, olha. Olha. E agora vai ter que buscar esses 6 na prova. Não, eu Sai não fechar a sua trabalho. Se eu não fechar a sua prova, eu vou para recuperação. Vai para recuperação? Se eu não fechar a sua prova, Laila. Não, gente, pelo amor de Deus. Quero ninguém em recuperação, não. Professora. Já comprei até o Pega aquele bicho que não deixa a pessoa dormir.
É mais Exato, é Laila. para virar noite. Ô, povo exagerado, oi. A nota do trabalho sai quando? A nota do trabalho sai com a prova. Quando eu entregar a prova, eu coloco a nota do trabalho. Vocês me mandaram todos o trabalho? Eu mandei umas 3 vezes para garantir. Foi, tá bom. Da DTM. Pois agora eu vou almoçar, tá certo? Menino. É, minha gente, ó, aqui, ó, é prova para corrigir, ó, e é muita coisa, ó, o bolo, ó. Ô, tchau, meu povo. Boa tarde, até amanhã.